Bom dia, gente. A paz do Senhor para todos os irmãos e as irmãs. Que Deus abençoe a todos, que é o presbítero Valdo. Que Deus abençoe a todos vocês. Que vocês possam ser gratos a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, por cada dia que Ele tem nos concedido, cada minuto, cada momento, que nós seremos gratos ao Senhor por as bênçãos que Ele tem nos concedido. Que Deus possa realizar os desejos dos vossos corações conforme a vontade de Deus. Nós sabemos que os dias são maus, nós sabemos que cada dia que se passa, as coisas vão dificultando mais, vão ficando mais difícil. Não está sendo fácil mais você encontrar um adorador, você encontrar um adorador verdadeiro, aquele que adora o Pai em espírito e em verdade, como diz a sua palavra. Por isso que nós temos que todos os dias estarmos de joelho perante ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que Ele possa ter de nós misericórdia, porque as coisas cada dia mais estão ficando mais difícil. Para você continuar sendo um adorador de Cristo, você tem que estar em constante oração. Você não pode nem um minuto sequer parar de falar com Deus, de estar na presença de Deus. Porque cada dia que se passa, as coisas vão ficando mais difíceis. Não é fácil. Cada momento nós vamos vendo aparecendo coisas para nos tirar da presença do Senhor. Mas nós temos que entender que nós, sem Jesus, nós não conseguiremos nada, nem somos nada. Porque nós estamos vendo cada dia mais o tempo passando e as pessoas se distanciando da presença do Senhor. Porque muitas pessoas, muita gente acha que ser cristão é simplesmente ir para a congregação, é simplesmente levantar a mão e ir para a congregação, se reunir com os irmãos
e pronto, louvar um hino bonito, pregar, fazer uma pregação bonita, mas ser cristão verdadeiramente não é só dizer que é e dizer que aceitou Jesus. Ser cristão é algo que requer de nós uma fidelidade enorme. Quando ele diz negar a si mesmo, como diz na sua palavra, Jesus dizendo: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, quando ele fala negar a si mesmo, as pessoas ainda não entenderam que nós temos que abrir mão de muitas coisas aqui na Terra que aos olhos humanos parece ser bom, mas aos olhos de Deus é afastando o homem de Deus. Nos dias que nós estamos hoje, as pessoas esqueceram de Jesus e buscam fama, busca ser aplaudido pelos homens, busca ser reconhecido pelos homens da terra. Jesus Cristo, ele nos ensina que o que ele tem para nós é maior do que tudo que existe na terra. Não que você não possa ser um homem rico. Pode. Você pode ser um homem rico. Eu conheço homens ricos que não são cristãos, mas eles agem, às vezes, fazendo a coisa certa mais do que muitos cristãos. Porque não deixou a soberba, o orgulho dominá-lo. O dinheiro, o glamour, não deixou dominar. Porque eu digo isso porque eu presenciei, trabalhei com muitos homens assim. Mas hoje nós vemos aqueles que outra hora diziam que dava a vida pelo Evangelho de Cristo. Aqueles que diziam que dava a vida pelo Evangelho de Cristo. Hoje se encontra fora do contexto cristão e anda como ovelha desgarrada que não tem um aprisco. Porque outra hora, aqueles que eram pastor daquele rebanho, ele mesmo se dispersou por ele mesmo, deixando a palavra de lado e correndo atrás de fama, de dinheiro.
de ouro e prata. Isso tem me deixado triste. Como ainda agora eu terminei de falar com minhas filhas no Pernambuco e dizendo para elas que a coisa está de um jeito aqui em São Paulo, em vários lugares, que se Jesus raia nas nuvens, muitos, milhares e milhões de pessoas vão ficar chorando. Vão ficar chorando. Porque eles já elegeram um Deus aqui na terra. Já foram vacinados e pegaram um germe que corroeu o bom senso e corroeu a mente que outra hora só processava a luz do Evangelho. E hoje foram corrompidos, esqueceram do Evangelho, esqueceram do protagonista do Evangelho, que é Jesus Cristo. E agora busca encontrar no Anticristo o que eles procuravam em Jesus e que outra hora eles diziam que acreditavam. Porque a palavra de Deus diz que quando o Filho vos libertar, Filho do homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas essas pessoas não encontraram, não tiveram encontro com Jesus verdadeiramente. Aquele que tem um encontro com Jesus, ele não se corrompe. Ele se enquadra no Evangelho de Cristo quando ele diz: o maior amor é esse, que dá alguém a sua vida pelos seus amigos. Como Jesus Cristo nos ensina, quando Ele nos dá o mandamento de amar aos nossos irmãos, de amar uns aos outros, como está escrito na sua palavra. Que o Pai nos amou de tal maneira que enviou o seu Filho, enviou Jesus para nos salvar. Mas nos dias de hoje não se vê mais a pregação em que Cristo é o protagonista da Bíblia, em que Ele é o único que pode estar conosco. Isso é desde os antigos tempos, porque Jesus aqui, se você for observar, no capítulo 14, desde o versículo 5, que já tinha pessoas que não acreditavam
em tudo que Jesus falava. Jesus teve que repreender a eles, como Jesus Cristo repreendeu a Filipe. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, Filipe. Estou há tanto tempo convosco, Filipe. E como me diz, mostra-nos o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus Cristo ainda fala conosco através da sua palavra. Mas, como eu falava e falo para vocês, nós não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Não sabemos o dia nem a hora em que Jesus vai voltar. Mas, aqui no capítulo 10 do quarto Evangelho de João, tem um recado para mim e para você. Esse recado é propriamente para os tempos de hoje, que o povo acredita mais no homem do que na palavra de Deus. Mas para você que está nesse patamar, que esqueceu que Jesus é o protagonista, Jesus é o que nós devemos reverenciar, Jesus é o que nós devemos procurar servir dia e noite sem parar. Até mesmo quando dormimos, quando for na hora de dormir mesmo, dizer para Ele: agora, Senhor, irei deitar. Agora eu não vou ver o que vai se passar durante a noite. Vou estar adormecido. Mas o Senhor continue comigo. O Senhor continue enviando anjos para velar pelo meu sono, para que nenhum migrador, para que nenhuma seta, nem o mal venha me contaminar em sonhos malignos ou algo de outra natureza que não seja do teu evangelho. Mas essas pessoas estão se tornando extinta. Os verdadeiros adoradores, digamos assim, estão se tornando extintos. Estão desaparecendo. Mas na Bíblia está escrito: nem todos que diz Senhor, Senhor, entrarão no reino do céu. Nem todos que falam em nome de Jesus entrarão no reino dos céus. Porque muitos proclamam o nome de Jesus com a boca, mas a sua mente, o seu coração está longe da verdade de Cristo. No capítulo 15, Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, tira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Aqui no versículo 10 diz assim:
na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas é ladrão e salteador. A palavra de Deus é a mesma desde quando foi escrita, desde a época de Cristo, desde antes de Cristo, é a mesma, ele nunca vai mudar a sua palavra. Ele vai permanecer sendo Cristo, Filho de Deus. Queira ou não, ele é o único que tem poder para me salvar e para te salvar. Aquele, porém, que entrar pela porta no curral, aquele, porém, que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. Muitos estão querendo pular o muro, muitos estão querendo pular o telhado, mostrando outro evangelho, a qual não tem Jesus como o primeiro e último, a qual não tem Jesus como a única fonte de salvação para nossas almas, a qual eles inventam tudo quanto for de história para mexer com a sua mente e o seu coração, para lhe tirar do foco em que Jesus é a videira verdadeira. E se você não estiver com o seu, não for um galho que estiver grudado no tronco da videira, você morrerá. E aqui Jesus diz que se não entrar pela porta, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. E a este o pastor abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e as chama pelo nome, e as suas ovelhas e as traz para fora. Por que Jesus nos compara como ovelha? Porque é o animal mais sensível de se criar, é a ovelha, e o mais obediente. A ovelha você nunca criou, mas alguém que criou, elas saem em fileira, uma atrás da outra. São obedientes. Não são como os bodes que ficam fugindo de cercado em cercado, pulando cerca, arrombando cerca. Não. As ovelhas, aonde tem uma, está o rebanho. Não se desgarra. Mas os bodes, eles se desgarrarão. Os bodes, eles sempre procuram fugir, pular por cima de muro, fugir do aprisco. Mas está escrito na palavra do Senhor que como o pastor aparta os bodes das ovelhas, assim também Jesus apartará os salvos daqueles que estão se perdendo no grande dia.
Assim como uma dona de casa ou um dono de casa vai colocar o feijão, o arroz, eles examinam, escolhe aqueles grãos que estão estragados, eles tiram e jogam na lixeira. É uma palavra dura. Mas da mesma forma, Jesus vai escolher os seus escolhidos já estão com o nome escrito no livro da vida. E muitos, até no meio evangélico, que se diz ser adorador de Cristo, deixa de levar a palavra do Senhor, de estar trabalhando em prol do reino dos céus, para adorar a homens, o filho de homens, buscando a glória em homens da terra e deixando a glória de Cristo para trás. Mas Jesus, com a sua bondade e a sua misericórdia, ainda nos ama e ainda nos dá chance para que nós venhamos se entregar a Ele. Vou finalizar esse vídeo dizendo para você o seguinte: Jesus é o Salvador. Ele é o único que pode te salvar e que pode me salvar. Ele é o único que tem garantia de descanso eterno para as nossas almas. Aquele que entrar pela porta se salvará, mas aquele que pular por cima do muro se condenará. Entre pela porta que é Jesus. Aceita Jesus como teu Salvador. João 14,6. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Aceita Cristo hoje mesmo, porque amanhã pode ser tarde demais. Te convido para orar e encerrar. Eu não ia gravar esse vídeo, mas veio na minha mente que alguém precisava de ouvir que Jesus é quem pode te salvar. Só Ele, não existe outro. Está escrito no livro de Mateus 24:4. Jesus dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane. Muitos estão sendo enganados pelo homem. Estão sendo levados a beber água enlameada, água suja, água de esgoto. Mas Jesus tem água cristalina, uma fonte que jorra dia e noite sem parar. E quem beber desta água nunca mais voltará a ter sede. Quando Jesus encontra aquela mulher e diz: se tu soubesse quem é que te pede de beber, tu te pediria a ele água da vida, água viva, e ele te daria. Porque quem beber desta água que tu der, terá sede. Mas quem beber da água que eu der, nunca mais terá sede. Oh, glória! Glorificado seja o nome do Senhor. Procura beber da água da vida. Esquece essas águas enlameadas, suja, que aos teus olhos parece bom, mas depois faz mal para a tua alma. A tua alma é valiosa, é preciosa. A tua alma custou um preço enorme. O sangue do Cordeiro. Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Fica com Deus, Presbítero Valde.